sobre o São Paulo e a demissão do técnico Hernan Crespo. Apuramos que a decisão, tida como surpreendente por muita gente, aconteceu por divergências, falta de sintonia. A diretoria acredita que o técnico Hernan Crespo vinha adotando um discurso, uma visão muito pessimista em relação à temporada da equipe, enquanto o Rui Costa, diretor executivo, e o próprio Rafinha acreditam que o elenco do São Paulo pode sim brigar por coisas maiores, até porque no Campeonato Brasileiro esse início do São Paulo foi muito bom. As decisões de campo do técnico Hernan Crespo também pesaram bastante. Ninguém entendeu a escalação, por exemplo, do Luan como titular na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, sacando o Danielzinho, que vinha sendo um dos principais destaques da equipe. Tem também o fato de o técnico Hernan Crespo não ter uma boa relação com alguns nomes do elenco, entre eles algumas estrelas. A gente lembra, por exemplo, do desgaste que Crespo teve com o empresário de Lucas Moura, Ferreirinha, Pablo Maia, o Júnior Pedroso, que foi às redes sociais, inclusive, criticá-lo. Então, por tudo isso, a diretoria acabou optando pela demissão do Crespo. Já já a gente volta para trazer o provável substituto do argentino no São Paulo. Passo a bola para vocês aí no estúdio. Pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo. E aí todas essas especulações que o Basejo trouxe, questões internas, divergências, a questão de dar treino. Na quinta-feira o treino durou menos de 1 hora, muita gente lá no São Paulo não gostou. Tem declaração de jogador na internet já, que a gente vai mostrar já já, o Alisson esculachando o Crespo. Então a gente percebe que o clima não era bom lá dentro. Ele deu 3 dias de folga aí depois que saíram do Paulistão. Isso também é algo que deixou a diretoria bem chateada. E aí, Alex e Garrafa, acertada a decisão, errada, de repente é porque tem outras opções no mercado, então quiseram aproveitar? Michele, eu acho o seguinte, se você olhar só a parte de fora da casca, você vai achar um absurdo, né? Poxa vida, o São Paulo teve uma recuperação tão boa nesse começo de temporada, para quem falava em não cair, de repente chegou à semifinal do Paulistão e é o co-líder do Campeonato Brasileiro. Sim. O São Paulo tem o mesmo número de pontos do líder Palmeiras. Ou seja, você vê um time em franca ascensão, melhorando na forma de jogar, pontuando no Campeonato Brasileiro, de repente cai o técnico, você começa a fazer até um paralelo com o que aconteceu com o Felipe Luiz no Flamengo. Depois de um 8-0, o cara é mandado embora ainda no vestiário. Mas aí entram as informações de bastidores, como você bem disse, como o Basejo bem disse, e outras cositas más que aconteceram também desde o ano passado. Com o Crespo e sua comissão técnica, tudo isso juntando naquele famoso copo d'água, a água acabou transbordando. E quando a água transborda, não tem mais colocá-la de volta no mesmo copo. Então, não tinha mais como o Crespo continuar. Então, Michele, o vestiário fala e o vestiário tem poder no futebol, né? Azedou realmente o leite entre o técnico Hernan Crespo e os jogadores. Aquela declaração dos 45 pontos, por mais sincera que ela possa ser, no entendimento meu, seu, ou de você em casa, se você concorda ou não com o Crespo. Pegou o brilho do jogador. Isso não caiu bem, o modo sincero ativado. O fato do Luan foi inexplicável no jogo contra o Palmeiras. Não faz sentido. Causou uma surpresa para nós e causou surpresa dentro do elenco. E descobriram depois que foi por conta de superstição. Não por coisa técnica, porque o Luan, 4 anos antes, tinha ido bem num duelo com o Palmeiras numa final de campeonato. Aí é falta de critério, aí não dá, né? A história do ônibus, quando o Palmeiras é eliminado para o São Paulo. O São Paulo é eliminado para o Palmeiras nas semifinais do Campeonato Paulista. O que acontece? O Hernan Crespo não demonstra preocupação, veio no ônibus conversando sobre campeonato argentino. Isso não causou um clima legal entre os jogadores. Me causava surpresa. Eu falei aqui a semana passada no Gazeta Esportiva. O Alisson interessava ao Dorival Júnior, que trabalhou com ele no São Paulo. Sim. O Alisson interessava, tanto que é verdade, ao Zubeldia, que trabalhou com ele no São Paulo e foi para o Fluminense. E o Alisson não serve só para o Crespo, não é? Então já não havia um clima, acho que ficou insustentável para a diretoria e ela foi obrigada, nesse momento, a entregar o boné para Hernan Crespo, que me parece que não estava nem aí com o tricolor. Bom, foram 46 partidas nessa segunda vinda, com 21 vitórias, com 18 derrotas e 7 empates. Marcelo Basejo, você tem mais informações sobre o São Paulo? Quem é o favorito? Eu tenho várias perguntas. Primeiro, Basejo, quem que é o favorito para assumir o cargo? E outra, o São Paulo ainda não pagou aquela primeira dívida da primeira demissão, né? Do Crespo, ou será que já pagou?
Pois é, Michele, vamos por partes, né? Vocês falaram aí sobre o Alisson. O Alisson, curiosamente, pouco depois do anúncio da demissão do técnico Hernan Crespo, ele foi às redes sociais e fez uma postagem que soou como uma indireta ao treinador argentino. Ele acabou colocando aí algumas frases fortes nas suas redes sociais. Ele não é um jogador polêmico, mas ficou a impressão de que ele deu uma cutucada no técnico Hernan Crespo. E quem deve substituir o treinador argentino é mesmo Roger Machado. O diretor executivo de futebol, Rui Costa, que comanda o departamento no São Paulo, trabalhou com Roger Machado no Grêmio. Eles têm uma boa relação e Roger Machado é visto como uma solução rápida, porque o São Paulo não quer enfrentar a Chapecoense na quinta-feira sem treinador. Então a tendência é que Roger Machado esteja na beira do campo já na quinta-feira no Canindé, tá certo, amigos? Tá certo, Bazejo. Roger Machado, então, que falavam de Felipe Luiz, então não tem Felipe Luiz, não tem o Fernando Diniz, então é Roger Machado. Até pelas informações trazidas pelo Bacejo, daquilo que a gente tem conhecimento, o Felipe Luiz, até pela relação que tinha com o Rafinha, foi o primeiro nome ventilado, mas Felipe Luiz, segundo informações, disse que não quer trabalhar no Brasil em 2026. E aí surge o nome do Roger Machado. É um treinador de impacto? É um treinador que quando chega no clube até faz um bom trabalho de início, não é? Mas assim, não tem um histórico assim extremamente vencedor, mas acho que é um nome, né? Acho que São Paulo não tinha muito para onde correr, não. Em se confirmando o Roger Machado, acho que pode, de repente, acabar sendo um bom nome para dar uma acalmada. Precisa acalmar o vestiário, aproveitar o bom momento do campeonato e acalmar o vestiário. O Roger é um bom treinador, né? Acho que pode ali com a rapaziada tentar manter o São Paulo bem nas competições, o Alex. Particularmente, eu não gosto muito do Roger Machado. Não que ele não tenha qualidades, não que ele não seja um grande treinador, assim, não acho ele um grande treinador, é um bom treinador, mas acho que falta ainda um algo mais, um peso que ele ainda não adquiriu e a carreira dele não é mais tão recente, ele já tem uma certa experiência como técnico de futebol. A impressão que o Roger Machado me passa é daquela chácara que você compra e você fica super feliz, mas depois de algum tempo você não vê a hora de vender e não consegue vender. Sabe aquela coisa, o Fiat Maré, que você compra, fica feliz, chega em casa e começa a explodir motor. Então, não sei, cara, eu acho que aquela alegria quando chega o prazo de validade, né? O Roger Machado tem um prazo de validade, chega uma hora que ele não consegue mais extrair dos jogadores aquilo que eles podem dar e o time começa a estagnar. Foi o que aconteceu no Inter, por exemplo, né? Começou bem, ótimos resultados, de repente, deu no que deu. E o Roger tem sido marcado na carreira por trabalhos assim, começa bem e logo depois paralisa. Tomara que se ele vier para o São Paulo, ele possa superar essas evidências do passado e que ele faça um bom trabalho no São Paulo. Em Minas Gerais,